Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Gilmar Mendes, que decidiu dar repercussão geral à questão da pejotização no STF. Vamos entender esse caso aqui, porque isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, tá? Eu tenho os dois lados dessa moeda nessa história aqui. Do que se trata esse caso aqui, né? A velha discussão sobre se é legal você ser PJ ou não, se tem que ser CLT para ser empregado e coisa e tal. Eu já falei para vocês que no final das contas o PJ é uma alternativa perfeitamente legal à CLT. As empresas de livre e espontânea vontade com o empregado escolhem qual o mecanismo que vão usar e muitos preferem o PJ, cada vez mais preferem o PJ, porque tem menos encargos, tanto para a empresa quanto para o empregado. Tá? Aqui na matéria fala assim, ó, modelo em que as empresas contratam para evitar encargos trabalhistas. Não é só bom para a empresa não, é bom para o empregado também, o empregado paga muito menos imposto no final das contas, né? É bom para todo mundo, só é ruim para quem? Para a Receita Federal, para o governo, né? Só que aí fica essa briga eterna, porque é legal você contratar PJ, não tem problema nenhum. Até o STF já reconheceu que é legal trabalhar como PJ. Mas a Receita Federal e a Justiça Trabalhista insistem em aplicar multas, em criar problemas e coisa e tal, dizendo que não, porque assinaram uma PJ para enganar a CLT. Não tem isso, amigo. Você tem duas alternativas, você escolheu uma dessas alternativas, não tá enganando a outra alternativa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, isso já está definido pelo STJ, mas agora o Gilmar Mendes quer dar repercussão geral, ou seja, quer definir de uma vez por todas. Vai ser isso e acabou. Essa notícia foi sugerida por irmão gêmeo do Peter de Campinas, Xandão de Calcinha no sítio de Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu na segunda-feira agora, dia 14, suspender todos os processos na justiça que discutem a legalidade da chamada pejotização. Então tudo quanto é processo vai ficar em suspenso. Por quê? O que estava acontecendo? Já existe jurisprudência clara no STF de que é permitido você contratar PJ, não tem problema nenhum, você pode contratar a hora que você quiser. Você não está sonegando impostos a fazer isso. Você está pagando menos impostos dentro da lei, ou seja, se trata de elisão fiscal e não evasão fiscal. Evasão fiscal é quando você toma medidas ilegais para deixar de pagar imposto. Elisão fiscal é quando você toma medidas dentro da lei para pagar menos imposto. Se é dentro da lei, não tem problema nenhum, você escolheu, você foi esperto, fez a coisa lá para pagar menos imposto, não tem nada de errado nisso daí. Só que o pessoal da Receita Federal e o pessoal do Ministério do Trabalho insistem, a Justiça do Trabalho principalmente, insistem muito em brigar com isso. Você vê esses casos aqui, ó, Neymar tem processo de sonegação de impostos e coisa e tal, foi acusado de sonegação de impostos. Isso aqui é velho, tá 2022. Acabou que agora acabou isso daqui. É sempre assim, tá? Esse pessoal da Receita Federal processa a pessoa dizendo que ela está sonegando porque, na verdade, ela fez PJ, mas deveria ter feito CLT e não sei o que lá, deveria ter pagado impostos como autônomo, não sei o que lá. Só que, como o PJ é muito mais barato, e é legal, então a pessoa escolheu aquele caminho, não tem o que falar, né? Você não está enganando ninguém ao escolher um meio legal para fazer uma outra coisa que você paga menos imposto. É dentro da lei, não tem problema nenhum, né? Tanto que o Neymar saiu dessa sem problema. Não foi o único caso não aqui, ó. STF livra atores da Globo de multas da Receita Federal. Débora Seco, Reinaldo Gianecchini, Matheus Solano, Eliane Giardini e vários outros aqui. E eu já falei para vocês, eu não gosto desse pessoal não, cambada de esquerdista, quero que todo mundo na Globo se ferre. Mas a verdade é que o que eles estão fazendo está dentro da lei, né? Todo mundo PJ. É a mesma coisa, a Globo contrata um monte de gente PJ. Várias empresas no Brasil usam PJ porque é bom para todo mundo, é bom para o empregado, é bom para o empregador. E aí fica essa porcaria da Receita Federal querendo processar as pessoas. Por quê? Porque, como eu falo para vocês, a CLT não tem nenhum benefício, tem zero benefício na CLT. O que a CLT tem é um monte de imposto, é uma montanha de imposto que você paga na CLT, é só isso. Zero proteções, zero garantias, zero direitos do trabalhador, não tem nada na CLT que não seja imposto. Então, assim, o pessoal que é mais esperto um pouquinho foge da CLT. E aí a Receita fica... Por que a Receita se incomoda com isso? Para pensar, se é bom para o trabalhador e coisa e tal, não, mas a Receita não gosta. Por quê? Porque cobra menos imposto, né? Esse caso aqui também chegou no STF, o STF tomou a decisão, uma maioria que o Fachin é o único que é esquerdista que votou contra, né? Mas o Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques
votaram a favor das pessoas, então reconheceram a validade da pejotização, então não tem problema nenhum, isso daqui está tudo certo, tudo sem problema, né? Aí, ou seja, agora o que está acontecendo? Olha só o que ele diz aqui. Ó. O descumprimento sistemático de orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para o cenário de insegurança jurídica. O que ele está querendo dizer aqui? Todo mundo sabe que o STF considera a pejotização legal. No entanto, a Justiça do Trabalho insiste, a Justiça do Trabalho e a Receita Federal insistem em inventar essa história que não, que é uma CLT disfarçada, que eles estavam enganando as pessoas usando PJ e não sei o que lá. O que acaba acontecendo? A pessoa tem que ir na justiça, nos tribunais brasileiros, até o STF, para o STF dar a decisão final, né? Isso resulta na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando na prática em instância revisora de decisões trabalhistas. Ou seja, ele está reclamando aqui, ele está dando uma cutucada no TST, porque o TST já poderia fazer essa revisão, o TST sabe que o STF considera legal a pejotização. Então por que o TST insiste em dizer que tem que reconhecer, né, a PJ como errado e CLT como certo? A explicação é muito simples, eu já falei para vocês, a PJ é melhor que a CLT em tudo. Hoje em dia, o número de empregos CLT está caindo muito. E aí, qual que é o problema da Justiça do Trabalho? Ela é um órgão enorme que lida basicamente com o pessoal que trabalha CLT. Vamos imaginar que essa tendência de diminuir emprego CLT e aumentar PJ continue no futuro. A gente está vendo para daqui a 10 anos, simplesmente não vai ter mais ninguém CLT. A CLT vai acabar, não porque teve um político macho suficiente para ordenar o cancelamento da CLT, daquela norma fascista, inventada pelo fascista do Getúlio Vargas, que era fascista abertamente, né? E que ainda hoje a esquerda adora o fascista, a esquerda, que se diz antifascista, adora o fascista brasileiro histórico de sempre, né? E a CLT foi copiada das leis trabalhistas da Itália na época, ou seja, é tudo fascismo na CLT. Não tem um macho no Brasil para ir lá e cancelar essa CLT, ela vai acabar caindo em desuso porque ninguém mais quer esse negócio. E isso é um problema para a Justiça do Trabalho. O que vai ser da Justiça do Trabalho quando não tiver mais ninguém trabalhando no CLT? Hoje em dia, a Justiça do Trabalho já tem um problema. Ela custa mais caro do que todas as indenizações que são pagas na Justiça do Trabalho. Já parou para pensar o absurdo que é isso? Ou seja, se o governo pegasse o dinheiro, demitisse toda a Justiça do Trabalho e falasse assim, ó, você tem uma reclamação trabalhista, quanto é que você está querendo? X, está aqui o dinheiro. Você tem reclamação trabalhista, quanto é que você está querendo? X, está aqui o dinheiro. Se o governo fizer isso com todo mundo, economiza. Economiza. Fica aquele monte de gente no prédio do Tribunal Regional do Trabalho ali, e advogado da empresa, advogado da parte, juiz e cartório, não sei o que lá, esse pessoal todo, sem servir para nada. Era mais barato o governo dar as indenizações para todo mundo e acabar com essa palhaçada de uma vez. Para você ver o tamanho do problema. Por isso que eles querem forçar esse negócio de que tem que ser CLT e não sei o que lá, porque senão eles perdem o emprego deles, entendeu? Então é uma questão justamente de corporativismo trabalhista, vamos chamar assim, corporativismo da justiça trabalhista, né? Eu acho que tinha que ter alguém macho para fazer isso, acabar com a Justiça do Trabalho, acabar com a CLT, incorporar, já que não dá para demitir funcionário público, incorpora todos os juízes da Justiça Trabalhista na Justiça Comum. Aí pronto, fica lá mais um ramo da Justiça Comum, lá o pessoal vai ser útil para alguma coisa, né? É um pouco diferente o procedimento? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Rapidinho o pessoal aprende, se acostuma e não tem problema nenhum. Tinha que fazer isso, acabar com a CLT, acabar com a Justiça Trabalhista, incorporar esses juízes todos na Justiça normal, nos tribunais normais, né? Pois bem, aqui ó, com o aval do plenário do STF, o Gilmar obteve o reconhecimento da repercussão geral para o tema 1389, que norteará futuras decisões judiciais sobre o assunto. Apenas o ministro Edson Fachin se opôs à repercussão geral por considerar que a matéria deve ser julgada exclusivamente pela Justiça do Trabalho, né? Então, ou seja, o Gilmar tem histórico favorável à flexibilização das normas de contratação. Nisso daqui o Gilmar Mendes está absolutamente correto. E aí, no final das contas, é isso que ele está falando aqui. Ou seja, o Gilmar Mendes vai fazer agora a repercussão geral desse tema. Uma vez reconhecida a repercussão geral, a coisa muda. Hoje o que você tem é uma jurisprudência. Então, os juízes devem seguir a jurisprudência do STF, mas eles não são obrigados a seguir a jurisprudência do STF.
Se o STF determinar a repercussão geral, aí a coisa muda de figura. Aí acabou. Não pode, o juiz não pode decidir contra um tema de repercussão geral do STF, sob pena de punição disciplinar contra ele do CNJ. Então, ou seja, se passar a repercussão geral, se realmente passar e definir esse negócio, acabou essa brincadeira. Não vai ter mais esse negócio de PJ dizer que é CLT, essas coisas todas. Assinou PJ? É PJ, meu amigo. Assinou porque quis. Então, ou seja, ele parou todos os processos na Justiça do Trabalho, tudo. Se alguém aí tem algum processo questionando se é PJ ou contratação, pessoal do Uber, que fica naquela do Uber, não, porque o Uber é empregado e não sei o que lá e coisa e tal, vai parar isso tudo e agora vai depender dessa decisão que vai ter da repercussão geral no plenário lá do STF. Eu acho que vai passar, ou seja, vai ser uma coisa positiva. Como vocês sabem, já tem aqui olha só, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, foi 4 votos pela PJ e só um contra, só o Fachin. O Dino certamente vai votar contra, né? Então o Dino vai ficar do lado do Fachin. O Cristiano Zanin eu não sei, mas vamos colocar nessa turma também. Você ainda tem do outro lado o Barroso, que vai acompanhar esse pessoal aqui a favor do PJ, também tem acompanhado. A Carmen Lúcia também tem acompanhado. Aí fica faltando dessa história toda que o Fux, que também é a favor, ou seja, vai terminar isso daqui 8-3 a favor da repercussão geral, tranquilo de ter repercussão geral. Repercussão geral precisa de uma maioria qualificada dos votos no STF, mas eu acho que dá para conseguir, acho que vai ser uma coisa boa. E com isso matam todos os processos que tem questionando o PJ. Eu acho uma coisa boa. Parabéns ao Gilmar Mendes, um movimento muito positivo nesse sentido aqui. Excelente acabar com isso. O próximo passo é esse. Acabem com a CLT rápido. Não serve para porcaria nenhuma CLT.